O De Magistro de Santo Agostinho, ele é um livro único, que é dividido em 46 capítulos. E são capítulos pequenos, mas são numerados de 1 a 46. O De Magistro de Tomás de Aquino é uma questão disputada, que ela está dividido em 5 perguntas. A primeira pergunta é a própria que o Santo Agostinho se coloca no livro dele. Se o homem pode ensinar e ser dito mestre, ou isto cabe apenas a Deus. No segundo artigo, ele se pergunta se alguém pode ser mestre de si mesmo. A terceira questão é aquela que eu estava comentando ainda há pouco, se um anjo pode ensinar um homem sem ser aparecendo para ele e usando modos humanos. E a última questão, eu falei que eram 5, mas são 4, é se o ato de ensinar é algo que pertence à vida ativa ou à vida contemplativa. Essas 3 perguntas, essas 3 últimas perguntas, elas não estão diretamente no livro do Agostinho, mas eles aprofundam as questões levantadas no texto do Agostinho. A questão levantada no texto do Agostinho está toda concentrada no artigo 1º, que é o mais longo deles. Bom, então, no caso do Agostinho, a ocasião de ele escrever esse diálogo, ele surgiu de dois pontos. Primeiro, o próprio fato de que Jesus no Evangelho diz: não queiram ser chamados de mestres, pois um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, como Santo Agostinho foi professor a vida inteira, ele naturalmente disse: bom, mas aqui o Cristo está dizendo que a gente não pode se chamar de mestre, mas eu passei a vida inteira ensinando, mesmo que não fosse teologia. Ele foi professor de retórica e eu fui mestre. Então, se eu não fui mestre, eu fui o quê? Então ele se coloca a pergunta do que é ensinar. Por outro lado, essa questão tinha sido levantada e era bem famosa a pergunta colocada por parte de um filósofo grego chamado Platão. Então Platão, ao contrário do Aristóteles, e que era seu discípulo, ele acreditava na reencarnação. E existe um diálogo famoso dele, que ficou bastante conhecido, inclusive popularmente, esse episódio do diálogo, onde ele diz que ele vai provar que as pessoas, elas na verdade, elas já sabem tudo aquilo que um professor vai ensinar. E isso é a prova de que eles já passaram por encarnações anteriores, onde eles já conheciam essas coisas. Então, por exemplo,
eu vou ensinar o teorema de Pitágoras para um escravo que nunca estudou matemática. Mas você vai ver que eu não vou ensinar nada para ele, eu só vou recordar algumas coisas. Eu vou fazendo algumas perguntas e, na medida que eu vou perguntando, ele vai respondendo e ele vai acabar deduzindo o teorema de Pitágoras. E então ele aprendeu alguma coisa sem eu ter ensinado nada. Eu só fui fazendo uma pergunta. Coloque uma linha. O que você acha disso? Faça mais aquilo. O que você conclui? Não sei o que mais. Você vê, eu não ensinei nada. No fim, ele prova o teorema de Pitágoras. E segundo Platão, isso mostra que o escravo, que supostamente nunca aprendeu o teorema de Pitágoras, ele conseguiu demonstrar o teorema de Pitágoras sem que o professor tivesse ensinado absolutamente nada. Ele só foi perguntando: e aí, o que é isso? Como é que você faz? E não sei o que mais. E o escravo vai fazendo, no fim ele acaba deduzindo. Para o Platão, isso é a prova de que havia reencarnação, que o escravo já sabia o teorema de Pitágoras em outras encarnações, e ele simplesmente, quando o professor estava fazendo aquelas perguntas, ele estava recordando o que ele já sabia. E que então, na verdade, nós não ensinamos nada. As pessoas trazem uma lembrança de vidas passadas. O Aristóteles, que era aluno do Platão, espinafrou o Platão por causa disso e outras coisas. Com todo o respeito por Platão, que era o mestre dele, ele diz: mas eu não posso calar a verdade, essa explicação não prova nada. Isso daí não tem você não pode deduzir daí absolutamente nenhuma evidência que houve reencarnação. E o próprio Aristóteles, ele não dá sinal nenhum de acreditar nisso. Ele mostra que todas as demonstrações que supostamente o Platão teria dado a favor dessa tese, elas não levam a conclusão nenhuma. São falhas de raciocínio. Mas ficou, com reencarnação ou sem reencarnação, ficou aquela ideia no mundo antigo que um grande filósofo disse que nós, na verdade, não aprendemos nada, e que o mestre, quando ensina, ele, na verdade, não é capaz de ensinar nada. O aluno, ele já sabe as coisas de uma maneira ou de outra, e a gente simplesmente está ajudando ele a lembrar ou desenterrar coisas que, no fundo da alma dele, e estão já colocadas. Então, o processo de ensino, na verdade, deveria ser um processo como de alguém que ajuda a lembrar outras pessoas de coisas que já sabem. O professor deveria conduzir o indivíduo a encontrar uma verdade e não mostrá-la para ele. Então, sob esse pano de fundo que o Agostinho encontrou na época dele, quer dizer, tanto a ideia, o texto do Evangelho, que diz que não queiram ser chamados de mestres, porque um só é o mestre, que é o Cristo, que tinha alguma coisa de semelhante com essa posição de Platão, porque Platão, ele dizia que, na verdade, não existe mestre. O indivíduo já conhece tudo. Então, você só tem que lembrar. Parece, em princípio, que é uma posição semelhante, em parte, ao do Cristo, que diz que também vocês não podem ser chamados de mestres, porque um só é o mestre. Então, na verdade, não existe ato de ensinar. As pessoas aprendem, de alguma maneira, do Cristo. Isto parece em parte com a afirmação de Platão,
que ele dizia também que não existe ato de ensinar. Apesar de ele não ter falado do Cristo, de ele estar se referindo a encarnações passadas, mas que o Aristóteles prova que se não pode tirar essa conclusão do raciocínio que ele faz, essa conclusão é ilegítima. Não tem nada que prove uma vida passada nesse diálogo do Platão, mas o fato é que tanto no Evangelho como no Platão, você nega, ou parece negar, que alguém possa se atribuir a verdadeira tarefa de ensinar. Quer dizer, na verdade, nós não estaríamos ensinando nada a ninguém. Aquilo que a gente chama de mestre, na verdade, não é um mestre. O modo de você passar uma verdade para alguém não é aquilo que a gente normalmente imagina, que você vai lá e conta a verdade, aí o fulano aprende a verdade. Quer dizer, tanto no Evangelho estaria se dizendo que quem mostra a verdade não é você, e tanto no Platão está se dizendo que quem mostra a verdade também não é você. Quer dizer, não existe magistério legítimo. Na parte puramente escriturística do texto de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino ele responde a isto com base no argumento da Sagrada Escritura de uma maneira muito inteligente, e que, apesar de não ser o miolo da argumentação dele, o forte do De Magistro de Tomás de Aquino, ele é a parte filosófica e teológica mesmo, não é a parte que apenas se baseia em testemunhos das Escrituras. Mas o São Tomás de Aquino diz, sim, nós não podemos tirar essa conclusão tão apressada assim, porque é verdade que Jesus disse que não queiram ser chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e que é o Cristo. Mas ele também disse que um só é o vosso mestre e também um só é o vosso Pai. Pelo fato de que Jesus disse que um só é o vosso Pai, que Deus é o Pai de todos, isso não se exclui que um homem não possa ser dito de pai, porque realmente, se você tem um filho, você é pai de verdade. Então, se na afirmação do Cristo, quando ele diz, não queirais ser chamados de pais, porque um só é o vosso Pai, que é Deus, você não pode deduzir que toda a paternidade é legítima, pelo fato de ele dizer que um só é vosso mestre, que é o Cristo. Não se pode deduzir automaticamente que todo magistério é legítimo. E também, ao contrário, o São Tomás ele cita a segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 11, onde São Paulo diz que ele é pregador e mestre dos gentios. Eu fui colocado como pregador e mestre dos gentios. Então veja, Jesus disse, não vos quereis chamar de mestres, mas o próprio São Paulo, ele se chama a si mesmo de mestre. E ele diz que não só ele se chama de mestre por autoridade própria, mas que ele foi posto por Deus para ser mestre dos gentios. Então você não pode usar desse texto dessa maneira, mas ao mesmo tempo isso não se trata de uma contradição, deve haver algum sentido mais profundo aí.
Então, antes da gente poder pegar o texto desses dois autores em especial, antes da gente pegar o texto desses dois autores em especial, eu queria chamar a atenção de vocês sobre alguns princípios que a gente teria que levar em conta para que nós pudéssemos entender em profundidade o que esses dois autores estão colocando. Primeira coisa, vamos tentar entender como é que se dá a compreensão de uma verdade. Uma das experiências mais fantásticas que eu ouvi nesse sentido foi o testemunho pessoal de uma professora de matemática que decidiu seguir a carreira de matemática e foi professora de matemática a nível de pós-graduação. Ela ensinou a vida inteira geometria diferencial a nível de pós-graduação, e geometria se trata de uma geometria onde você supõe que existam não só as três dimensões, altura, profundidade e largura, mas você também poderia supostamente ter um espaço de duas dimensões, ou de 4, ou de 5, ou de 10, ainda que a gente não consiga imaginar isso, mas um matemático pode especular como é que seria a geometria num espaço que houvesse 10 dimensões. Então ele trabalha com geometria em espaços multidimensionais, ainda que eles fisicamente não existam. E essa professora, ela descobriu a vocação dela porque quando ela estava na 8ª série, um professor deduziu na lousa, que nem o Platão fez com o escravo dele, deduziu o teorema de Pitágoras. E essa professora acompanhou o raciocínio na 8ª série da então professora dela, quando ela era ainda criança, e ela prestou uma atenção tão grande que quando chegou no fim, você veja, é a mesma experiência. No Platão deduziu que existia a reencarnação, a professora deduziu outra coisa, mas é a mesma experiência, é o choque de perceber uma verdade. Alguém deduziu, um professor deduziu na frente dessa criança o teorema de Pitágoras e foi passando passo por passo, até que no fim, na mente dessa criança, ela percebeu claramente que o teorema era verdade, e era verdade absoluta, e que você podia deduzir coisas verdadeiras a partir de determinados princípios. E ela achou aquilo tão deslumbrante que ela, naquele momento, ela resolveu: eu vou ser professora de matemática. E aquela luz que ela viu naquele momento guiou o resto da vida dela. E na maioria das vezes a gente não faz isso porque a gente não presta atenção nos teoremas, a gente não presta atenção nas deduções. Então a gente fica lá dormindo, acompanhando, vamos ver onde chega, depois quando ele explicar qual é que é o teorema, vamos ver como é que a gente resolve o exercício para passar na prova. Mas essa professora não fez assim. Ela, por algum motivo na criancice dela, ela prestou atenção. E aí o choque foi tão grande dela perceber uma verdade, dela perceber que aquilo se podia deduzir, e que aquilo não tinha jeito de ser diferente,
que aí ela disse, eu vou ser professora de matemática. E aí ela entrou na universidade, fez vestibular, fez o colegial, começou a estudar matemática, fez o curso de matemática, fez o mestrado, fez o doutorado, virou livre docente, se especializou em geometria e geometria diferencial e foi professora a vida inteira. Ela ainda está viva e eu ouvi ela explicar essa história. Então você veja, isso que ela viu, e que quando ela era aluna, foi uma experiência de verdade. Verdade é isso. Quando a gente percebe com um brilho de que alguma coisa é daquele jeito e não pode ser diferente, e você vê aquilo com mais certeza do que se você estivesse vendo uma coisa real. Você vê que aquilo é uma realidade mais forte do que a realidade sensorial do que os teus olhos te veem. Se alguém perguntasse para essa professora o que você acha que é mais certo, é o teorema de Pitágoras que você acabou de ver ou que essa mesa está aqui nessa sala? Ela ia dizer, olha, eu acho que os dois são muito certos, mas se eu for falar sinceramente, eu acho que o teorema de Pitágoras é mais certo. Se eu tivesse que escolher, eu apostaria no teorema de Pitágoras, porque é certo demais. E aqui pode ser que essa mesa não esteja aí. Sei lá, alguém... eu preciso pôr a mão nela e eu preciso... eu tenho certeza das duas, mas se fosse perguntar para mim, que você tem que escolher, não, é um ou outro, qual que você acha que é mais certo? Eu colocaria o teorema de Pitágoras, eu vi a dedução, não pode não ser isso. E isso daí é o que a gente chama de verdade. Aí a questão toda, quer dizer, Jesus também falava de verdade, e não era a verdade do teorema de Pitágoras. Vai lá saber que verdade que é, vamos discutir isso daqui a pouco. Bom, então veja só, eu estava falando que essa história é uma história verídica. Eu conheço essa pessoa e eu tenho a alegria, inclusive, de ser muito amigo dessa pessoa, de que eu estou falando. Dessa professora. Jesus também falava de uma verdade que deve ter alguma relação com isto, como nós vamos ver. Ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 8, que aqueles que guardarem as suas palavras conhecerão a verdade. E ele diz que Deus quer que... Acho que isso deve estar no capítulo 4 do Evangelho de São João. Ele quer que quem adora a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. E lá no finalzinho do Evangelho, lá pelo capítulo 15, ele diz, olha, com tudo que eu sabia do Pai, eu já contei para vocês. E eu fiz isso porque eu amo vocês. Então eu não escondi nada, eu contei tudo. Mas eu queria contar mais coisas, mas eu não posso, porque vocês não entenderiam. E daqui a alguns dias vai vir o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e quando ele vier, ele irá manifestar toda a verdade. E aí vocês não precisarão mais acreditar em mim por causa dos milagres que eu fiz. Vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. E não vai precisar de ficar mostrando os milagres, ressuscitar o Lázaro, ressuscitar o filho da viúva de Naim, multiplicar 5 pães e 2 peixes, andar sobre as águas. Não vai precisar mais disso. Vocês, o próprio Espírito da Verdade dará testemunho de mim, sem precisar de milagre nenhum.
Então, Jesus ele estava se referindo a uma experiência do tipo dessa professora, só que maior. Alguma coisa bem maior. E você veja, isso que eu falei para vocês é muito significativo. Se quando perguntassem para a professora, perguntassem, ainda jovem, agora que você viu o teorema do Pitágoras, você me conta, o que você acredita mais, que essa mesa está aí ou que o teorema é verdade? E ela ia dizer, olha, eu acredito nos dois, eu não tenho por que duvidar, mas se vocês me obrigarem a escolher um dos dois, eu acho que eu fico com o teorema de Pitágoras, porque é tão evidente que aquilo é verdade, que essa verdade é mais forte do que a experiência sensorial da mesa. E então Jesus ele está falando que quando viesse o Espírito Santo, é aquela verdade que os libertaria, que haveria uma experiência de verdade mais forte até mesmo do que um milagre, do que até os milagres que ele fazia. Então, aquilo que a gente chama de verdade é isto. É um tipo de experiência desse tipo, e que é uma experiência da inteligência. Aliás, a inteligência só é inteligência quando ela vê uma verdade, quando ela tem uma experiência da verdade. Quando nós estamos lembrando de como que a gente chega num determinado lugar. Então, você está num bairro, você põe o endereço no GPS, o GPS te mostra como você chega naquele lugar, e aí você relembra que você já esteve naquele lugar, e você vai relembrando as ruas onde você passou. Isso daí, apesar da gente às vezes chamar isso de uma pessoa inteligente, um taxista inteligente, que ele conhece a cidade inteira de cor, você dá qualquer rua para ele, não precisa de GPS, ele já sabe como é que vai. Isso daí não é inteligência, isso daí é imaginário, ou é aquilo que o São Tomás chama de cogitativa. É o imaginário que, por dentro do ser humano, porque no ser humano todas as faculdades estão relacionadas, ele toma emprestado um pouco da inteligência para ordenar as suas coisas. Mas isso daí não é a própria atributo da inteligência, a própria faculdade da inteligência. A faculdade da inteligência, ela por si só, enquanto tal, ela só funciona mesmo quando a gente tem uma experiência de verdade, quando a gente percebe que alguma coisa é daquele jeito, com uma luz especial que a própria sensorialidade não pode dar. E na verdade, o ensino é para levar a isto. O papel do mestre é para levar a isto. E o que esses livros do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino estão discutindo é como é que se faz para levar a inteligência humana, através de outra pessoa que seria o mestre, a esta experiência da verdade. Que pode ser, inclusive, uma coisa razoavelmente simples, como o Teorema de Pitágoras, mas que, se ele realmente for deduzido e a mente acompanha aquilo com toda atenção, isso dá um impacto tremendo. Tanto assim que essa história do Platão, do escravo que deduziu o Teorema de Pitágoras sem que a gente tivesse ensinado, no caso da professora, um outro professor deduziu na lousa, mas no caso do Pitágoras, no caso do Platão, não houve um professor que deduziu na lousa, simplesmente alguém foi perguntando e direcionando as perguntas, e o escravo acabou deduzindo ele mesmo. Ambas essas experiências foram tão impactantes que isso causou na antiguidade uma polêmica interminável,
E no caso, no século XX, isso decidiu a vocação de uma pessoa. Então a questão toda é o que é isso e como é que se faz para fazer as pessoas chegar a isto. E depois tem a outra questão: o que a verdade a que Jesus falava tem a mais do que a verdade do Teorema de Pitágoras? Que com certeza deve ter alguma coisa a mais. Bom, mas aparentemente a gente poderia perguntar, não, mas como pode ter uma coisa a mais? Ou uma coisa é verdade, ou uma coisa não é verdade. Não tem mais e menos. Só que no caso de Jesus, parece que Jesus está querendo dizer o contrário. Não, tem mais e menos sim. Uma coisa é a verdade, o Teorema de Pitágoras. Outra é essa que eu estou falando. Porque olha só, essa verdade que eu estou falando, eu mesmo falei no final da minha vida que tudo que eu sabia, que eu ouvi do Pai, eu já expliquei para vocês. Mas tem coisas além disso que eu não posso falar. Quando vier o Espírito da Verdade, é que vocês vão entendê-las. Então, ora, Jesus ele podia ter ensinado o Teorema de Pitágoras. Então, se a verdade que ele estava falando estava no nível do Teorema de Pitágoras, e ele disse que tudo que ele sabia ele explicou, ele não escondeu nada porque nos amava, mas tinha uma outra verdade ainda maior, é porque você tem que admitir que existe uma verdade num nível mais alto que está num nível além da do Teorema de Pitágoras. Mas a do Teorema de Pitágoras já é uma experiência num nível mais alto do que a experiência sensorial. Vamos examinar um pouco o que há por trás da verdade do Teorema de Pitágoras. Tá? Essa que deslumbrou Platão e deslumbrou a professora. E que todos nós, num grau ou outro, eu espero que a gente tenha tido. Quem estuda matemática a fundo sabe do que a gente está falando. Então, como é que a gente chega a essa verdade? Como é que se dá isto? Segundo, eu vou colocar aqui direto o ponto para a gente poder enxergar isto nos textos de Tomás de Aquino e Aristóteles. Como é que o que é que explica esta sensação, essa impressão, essa luz, essa certeza de quando a gente deduz um teorema que nem o de Pitágoras, ou quando a gente, de alguma maneira, a gente faz um raciocínio e chega numa determinada conclusão. Segundo a filosofia tradicional, a gente só consegue fazer isto porque antes da gente deduzir um teorema ou fazer qualquer raciocínio, encontrar qualquer conclusão, nós conseguimos saber o que é ser. Nós entendemos o conceito de ser. Esse conceito de ser é a base sobre a qual funciona todo o trabalho da mente humana. Então, o conceito de ser, segundo a filosofia tradicional, ele surge na nossa mente em algum momento da nossa história, quando éramos criança, quando a gente já tem um imaginário suficientemente rico e organizado e a gente se dá conta pela primeira vez que certas coisas existem e outras não existem. Que quando a gente está sonhando ou quando a gente está imaginando, a coisa que a gente imagina, ela não é real.
mas quando a gente vê alguma coisa, essa coisa que está diante de nós, ela existe. Então, esta qualidade, este atributo de existir, de ser real, de não ser uma pura imaginação, de não ser apenas um conceito mental, de ele ter alguma coisa que faz com que ele faça parte de uma realidade externa a nós mesmos, isto daí é o conceito de ser. E é a partir do momento que a gente compreende o que é ser que nós podemos fazer qualquer raciocínio, porque toda a validade de qualquer teorema matemático ou de qualquer raciocínio que a gente faça depende de nós termos enxergado primeiro o conceito de ser. Então, vamos ver isso concretamente, como é que funciona. Você pode mostrar que qualquer raciocínio humano ele pode ser reduzido ao que na filosofia grega se chamava de silogismo. Um silogismo é um raciocínio onde você, a partir de duas premissas, você tira uma conclusão. Então, o exemplo clássico do silogismo é aquele que está nos livros de filosofia. Todo homem é mortal, primeira premissa. Ora, Sócrates é homem, segunda premissa. Conclusão, Sócrates é mortal. Qualquer outro raciocínio pode ser reduzido a um raciocínio dessa forma, inclusive o teorema de Pitágoras, ou qualquer outro que você queira. Qualquer teorema de geometria diferencial na enésima dimensão, se ele conduz a uma verdade evidente, ele pode ser reduzido a esse simples silogismo. Todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Qualquer um percebe que isso é verdade. Mas a pergunta é a seguinte: como é que a gente percebe que isso é verdade e que o Sócrates não pode não ser mortal? É simplesmente pelo seguinte: porque se você supor que o Sócrates não é mortal, você está contradizendo aquele primeiro princípio, que é o básico, através do qual nós enxergamos todas as coisas. Quando a gente entende o que é ser, a gente entende imediatamente que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso daí é o que em filosofia a gente chama dos primeiros princípios do intelecto. E isso é quase que inato na gente. Quer dizer, na medida em que o organismo humano vai se desenvolvendo e o imaginário fica suficientemente rico para a inteligência poder começar a funcionar, a primeira coisa que a inteligência percebe é que alguma coisa existe, que uma coisa é real. E a partir desse conceito de ser, de realidade, a gente entende imediatamente que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. É o princípio da não contradição. Daí, isso impregna tão fundo na nossa alma que isso é uma verdade evidente, é a primeira verdade evidente de todas as outras, que ela se torna a base para você fazer qualquer outro raciocínio. Então, quando você diz que todo homem é mortal, e aí você diz que Sócrates é homem, se você admitisse que Sócrates não é mortal, você estaria admitindo que todos os homens são mortais, mas um homem que está dentro daquele todo, ele não é mortal, apesar de ele ser homem e todo homem ter que ser mortal.
Então você estaria admitindo que uma pessoa pode ser e não ser ao mesmo tempo a mesma coisa sob o mesmo aspecto. Você estaria violando o princípio da não contradição. E isso é tão chocante, mas é tão chocante para a mente humana que você prefere acreditar em qualquer coisa, menos nisso. Então, na verdade, quando você faz um raciocínio e você enxerga a conclusão, é porque a tua inteligência, ela reduziu aquela conclusão aos primeiros princípios do ser e viu que é incompatível com aquilo e viu que o contrário daquilo é incompatível com aquele primeiro. E você prefere acreditar em qualquer coisa menos que uma coisa possa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, as verdades, elas têm uma gradação, sim. Assim como você poderia ter perguntado para a professora, o que você acredita mais, no Teorema de Pitágoras ou que essa mesa está aqui? Se ela analisou mesmo, ela diria, olha, eu acredito nos dois, mas se eu fosse medir pela força, eu acho que o Teorema de Pitágoras ganha, porque é impossível que isso não seja verdade. Agora, a mesa está aqui, apesar de eu acreditar nela, ainda eu posso imaginar que vocês montaram uma ilusão. Algum cientista fez uma natureza virtual aqui, na hora que eu sentar não vai ter nada, sei lá. Mas não tem ilusão possível no Teorema de Pitágoras. Agora, se a gente fosse perguntar, bom, e o que você acredita mais, no Teorema de Pitágoras ou no princípio da não contradição? Aí ela teria que dizer, bom, é evidente que no princípio da não contradição. Quer dizer, por mais que o Teorema de Pitágoras seja evidente, eu não posso dizer que ele é mais evidente do que o princípio da não contradição. Aliás, na verdade, se eu analisar direitinho, eu vou ver que eu só enxerguei que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro por causa do princípio da não contradição. Então existe uma gradação, sim. Eu acredito mais no Teorema de Pitágoras do que na mesa. E eu acredito mais no princípio da não contradição do que no Teorema de Pitágoras. E, no fundo, eu não conseguiria enxergar verdade nenhuma se eu não enxergasse a verdade do princípio da não contradição. Então, no fundo, se você pegasse a demonstração do Teorema de Pitágoras e analisasse a fundo, você perceberia que, de fato, o que faz brilhar a verdade daquele teorema diante de nós é o princípio da não contradição. Tá? Esse princípio da não contradição, que é o primeiro que a gente enxerga e é quase inato na mente humana. Quer dizer, a gente não nasce com ele, mas tem um momento na história da nossa vida, no desenvolvimento do nosso organismo, quando o imaginário está suficientemente desenvolvido e ordenado, que a gente enxerga aquilo pela primeira vez. E aquilo se torna uma verdade absoluta. É a verdade sobre a qual a gente vai enxergar todas as outras verdades. E quando a gente está enxergando as outras verdades, nós estamos enxergando, na verdade, aquela verdade do ser, aquela verdade da não contradição. E é por isso que, quando Tomás de Aquino coloca o De Magistro como a questão 9, se não me engano, do De Veritate, não, é a questão 11. O De Magistro de Tomás de Aquino é a questão 11 do De Veritate. A primeira questão do De Veritate é a própria questão De Veritate, que ele pergunta o que é a verdade.
E aí, nós não vamos entrar nela, porque ela é mais complexa, e aí ela roubaria todo o tempo da nossa aula, mas vocês fariam bem de lê-la com atenção. Então, além dos 2 de magistro, valeria a pena a gente ler o artigo 1 da questão 1 do De Veritate, onde o São Tomás de Aquino pergunta o que é a verdade. E aí a resposta que ele chega é uma resposta que, vista à luz do que eu estou falando agora, a gente entende melhor. Ele diz: a verdade é o próprio ser na medida que é captado pela inteligência. Veja, a verdade é o próprio ser na medida em que ele é captado pela inteligência. Entre o ser e a verdade não há diferença real, só de razão. Entre o ser e a verdade, o ser e a verdade são exatamente a mesma coisa, mas o ser é em si mesmo, é na medida em que ele é, em que ele está aí, em que ele existe. E a verdade é este mesmo ser na medida em que ele é captado pela inteligência. Quer dizer, nós não estamos se referindo ao ser da coisa, se ele é um carro, se é uma máquina, se é um lápis, se é um alfinete, se é um edifício, se é uma árvore. Nós estamos falando da qualidade que faz ele existir, o atributo que faz ele não ser uma imaginação, mas ele existir de verdade, de ele ser um ente enquanto tal, não importa o que ele seja. Entre esse atributo e a verdade não existe diferença, diz Tomás de Aquino, não é a mesma coisa. Ser e verdade são o mesmo, só que o ser é na medida em que ele está lá, em que ele é enquanto tal. E este ser, na medida em que é captado pela inteligência, a gente chama ele de verdade, porque ele produz uma luz, produz uma evidência dentro de nós que a gente percebe que não pode ser de outro jeito. Se uma coisa ela não pode não ser o que ela é. Então, filosoficamente, na sua raiz, verdade nada mais é do que o ser na medida em que ele, enquanto ser, é captado pela inteligência. E é justamente isto, captado pela inteligência, que permite a gente raciocinar e perceber que uma coisa é verdadeira, que o teorema de Pitágoras é verdadeiro. Se nós não soubéssemos o que é ser, e que o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, o raciocínio que leva o teorema de Pitágoras não levaria a nada. Você diria, mas eu não estou entendendo, eu não estou enxergando como disso sai aquilo. E, claro, se você não enxerga o ser, você não vai conseguir perceber. É esse o problema básico do computador, inclusive. O computador, você pode fazer fazer os raciocínios mais complexos do mundo, mas ele nunca vai perceber que ele existe, ou ele nunca vai perceber que uma coisa existe. Ele pode fotografar a coisa, mas ele não vai captar o que é o ser da coisa. Tá? Se ele tirar uma foto, e ele nunca vai conseguir raciocinar, essa foto que eu tirei, ela estava lá mesmo ou não estava? Ela existia ou não existia? Ele nem vai entender o que é isso, porque ele nem entende que ele existe. E apesar de ele ter todos os circuitos, ninguém sabe fazer um programa que perceba que o próprio programa existe. Então, um computador nunca vai ter uma experiência da verdade. Ele pode fazer um raciocínio, e você pode colocar uma regra para ele,
decidir se o raciocínio é válido ou não. Mas ele nunca vai perceber isso pela cabeça dele, e se qualquer que seja a regra que você imponha no programa para ele decidir se uma coisa é válida ou não, ele nunca vai poder julgar por ele mesmo se aquela regra é verdadeira, porque para julgar se a regra que deram para ele é verdadeira, ele precisaria ter o conceito de ser, e esse conceito de ser o computador não é capaz de tê-lo. Daí você pode ir um pouquinho mais longe, tá? Por que um computador não é capaz de ter o conceito de ser? Porque no computador você usa todas as forças da natureza que a física conhece. Você no computador você usa a lei da gravidade, você usa a lei do eletromagnetismo. Pode ser que haja um computador no futuro que use a energia nuclear. Você usa todas as leis da física, tudo o que existe no que a física demonstra que existe no mundo, você usa no computador. Agora, nós enxergamos o ser e o computador não. Onde é que está a diferença? É que provavelmente nós estamos usando alguma lei que está além das leis da física. Nós somos mais do que matéria. Tá? O computador é apenas matéria. Então você usando as leis que a física tradicional conhece sobre a matéria, você nunca vai conseguir montar um computador que perceba que ele existe, ou que na verdade perceber que você existe é um caso particular de perceber o que é o ser. Então, para você perceber que você existe, você tem que ter entendido o que é ser. Então o computador nem percebe que ele existe, e porque ele não percebe que ele existe porque ele não percebe o que é ser. Ele usa todas as leis da natureza e nunca vai conseguir fazê-lo. Nós conseguimos fazê-lo, então porque existe alguma coisa em nós que está além da natureza. E justamente a inteligência, a filosofia tradicional sempre postulou isso. Ela está além da natureza. A inteligência humana, ela não é material, ela está além da matéria. Ela é imaterial, e essa está uma prova disso. Quer dizer, existe dentro de nós alguma coisa que não comunga com as leis da natureza externa que a gente vê e que é capaz de fazer nós percebermos que nós existimos. Daí que vem toda a experiência da verdade. Porque, segundo Tomás de Aquino, segundo ele mostra clarissimamente na questão 1, artigo 1 do De Veritate, que todos vocês fariam bem em ler, então valeria a pena vocês conseguirem não só o De Magistro de Agostinho e de Tomás de Aquino, mas também só essa mesmo, questão 1, artigo 1, do livro onde o De Magistro é a questão 11, que é o que é a verdade, onde ele diz exatamente isso: a verdade é o ser na medida em que é captado pela inteligência. Então isso produz na nossa alma essa experiência da verdade. E aí a gente, para poder entender ambos os De Magistro, a gente precisaria ir um pouco mais além e começar a especular o que é que o conceito de verdade que está na Sagrada Escritura e principalmente no Evangelho de São João, quando Jesus diz que a verdade vos libertará, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e vos mostrará coisas que eu mesmo, apesar de não ter escondido nada, não seria capaz de dizer. E o conceito de verdade está hiper desenvolvido no Evangelho de São João, mas não é só lá. Se vocês entrarem nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento,
vocês digitarem a palavra verdade, vocês vão ver que, apesar de não ser usada com tanta extensão e profundidade como em São João, nas epístolas de São Paulo também nós temos o mesmo conceito. Tá? Nós temos o mesmo conceito e é o mesmíssimo conceito. O que o São João fala, referindo-se à verdade, é o mesmo que o São Paulo fala, referindo-se à verdade, nas suas epístolas. E então, nós vamos fazer uma pausa para o almoço, e para a gente poder entrar na discussão do texto mesmo do Tomás e do Agostinho, nós vamos, antes disso, ver o que a verdade que o Evangelho fala tem a mais do que essa verdade do Teorema de Pitágoras, dessa verdade que deveria ser a experiência do dia a dia em grau maior ou menor dos seres humanos. Infelizmente nem sempre é, porque eles estão mergulhados no imaginário e na sensorialidade, quando não no pecado, que vai afogando essas coisas. O fulano que peca é o próprio oposto da verdade, porque ele não está enxergando a realidade do que ele está fazendo. Mas vamos ver o que esse conceito de verdade que está no Evangelho e que também está subjacente a ambos os demagistros tem a mais do que essa simples definição da verdade que o Tomás de Aquino diz que a verdade é o próprio ser, na medida em que é captado pela inteligência.